pessoal, bem-vindos ao Nakakusta. Eu sou a Isabela. E eu sou a Luana. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de como aprender inglês ainda este ano 2023 e como nós aprendemos, dicas que nós utilizamos que deram certo conosco para aprendermos inglês. Nós vamos dar aqui 5 dicas do que nós utilizamos para podermos aprender inglês. Então, a número 1 é ocupar a tua mente com inglês. Como assim ocupar a minha mente com inglês? Simples. Tu vais entrar numa escola de inglês que o professor só fala inglês, nada de português, porque aí tu és obrigada a falar com ele em inglês e vocês não vão ter aquela comunicação em português. E sim, você pode aprender inglês não indo para a escola, mas indo para a escola também te ajuda, porque aí tu vais poder pronunciar bem as coisas e falar gramaticalmente bem. Ouvir música em inglês. Eu sei que vocês ouvem muito sobre isso e sabem que a música é um instrumento que nós utilizamos no dia a dia e pode ser uma ótima ajuda para aprender o inglês. Por exemplo, não é só você colocar uma música em inglês aí da Cardi B e ficar aí a broar, não. É sobre você procurar a letra, procurar saber o que a pessoa está cantando, o que a pessoa está falando, o que a pessoa está se referindo. Então, você quando interessa-se por uma música, você vai lá e procura a letra da música, você vai lá no YouTube e pesquisa. Por exemplo, a música do Ed Sheeran, Shape of You, Lyrics, Lyrics. Esses vídeos que vêm com letra são muito bons para você poder acompanhar a letra. E apesar de você não entender, você vai aprender como se pronuncia as palavras. Além disso, você pode baixar a música e depois ir para o Google e pesquisar Shape of You, letras. E vai lá aparecer as letras e você pode copiar e colocar nas tuas notas. E aí você pode colocar a música a tocar e você aí a virar as letras das músicas. Pega um caderno e você começa a escrever as palavras que você não sabe. Se você não souber a música toda, tá tudo bem. Você pode ir lá e traduzir a palavra e ver a diferença. Afinal, essa palavra é isso. Afinal, isso aqui é isso. Mas isso tem que ser um trabalho constante. A primeira música que eu e a Isabela tentamos fazer isso foi Rulers da Doja Cat. Só que a música era muito rápida, então nós aprendemos, mas demorou um pouco e aquilo foi um trabalho árduo de todos os dias repetir mais do que uma vez. Todos os dias de manhã repetíamos tipo umas 5 vezes a mesma música, o mesmo trecho, porque ela fala tão rápido, ela canta tão rápido que às vezes você pensa que ela tá e você não entende o que ela tá falando. Então nós repetimos muito essas músicas. As músicas que vocês podem repetir, podem tentar aprender, são músicas infantis, músicas da Disney, que as músicas são devagar, tem palavras assim mais lentas e etc. E uma das músicas que nós aprendemos foi A Whole New World de Aladdin, do filme, e também são muito boas essas músicas para você aprender o inglês porque elas são repetitivas. The Weeknd. A música que foi o pack mesmo de me ensinar as palavras foram as músicas do The Weeknd, que são lentas e repetitivas e tem uma vibe assim que você não vai se cansar de ouvir. Então eu repeti elas muitas vezes e eu fui sempre acompanhando as letras no telefone. E também as palavras que eu não sabia, eu ia no dicionário e procurava. Assistir muitos filmes e séries em inglês. O que você vai fazer? Você vai assistir um filme, mesmo no YouTube, quem não tiver Netflix ou alguma coisa assim. Mesmo boneco. Nós assistíamos filmes e séries, mas eu assistia mais boneco, eu assistia Ruka. Eu colocava em inglês, que é Caio, legendas em inglês, para assim você tá a ouvir o que eles estão a falar e também tu estás a ler, que isso ajuda também muito. Assisti o filme 3 vezes, nas 3 repetições. Como assim nas 3 repetições? Primeiro tu vai escolher um filme que tu gostes. Mas um filme que tu gostas, provavelmente já assististe ele em português. Então tu vais assistir com legenda em português. Inglês, mas com legenda em português. Tu vais repetir 3 vezes. Depois vais de novo, vais assistir com legenda em inglês. Repete mais 3 vezes. Depois, sem legenda, mais 3 vezes. Entendeu? O quarto ponto são aplicativos que te ajudem a falar inglês. Nós temos 2 opções de aplicativos e a primeira é o Cambly, que é um aplicativo que tem professores que falam originalmente inglês, então basicamente vai ser te forçar o teu inglês a sair, vão forçar o teu inglês a sair.
e aí você vai aprender muito mais rápido. A segunda opção é o Tandem, que é basicamente um aplicativo de comunicação. Você vai se comunicar com pessoas de outros países que falam outras línguas e está incluso o inglês. Aí você vai fazer amizades com pessoas que falam inglês e aí você pode ensinar a tua língua e ele pode te ensinar a língua dele. Essa comunicação que vai também te obrigar você a aprender inglês. Já chegamos ao quinto e último, que é ler e fazer apresentações. Ler é a melhor coisa que vocês podem imaginar, principalmente quando é em inglês. Eu antes não sabia ler. A primeira vez que eu fui tentar ler em inglês, eu estava a ver Fogaréu. Tá? Fogaréu o quê? Eu estava a ver Fogaréu, não estava entendendo Fogaréu. nada. Sim, olha, Fogaréu. É Fogaréu. Eu não estava entendendo nada. Praticamente eu pegava, lia e começava a escrever todas as letras que eu não conhecia e era praticamente uma página inteira. Eu desisti, não li. E quando nós começamos a assistir filmes, quando eu comecei a assistir Ruka, que eu comecei a entender mais, eu voltei de novo, peguei aquela mesma fanfic e comecei a ler. Eu não tenho livros em inglês, porque eu leio fanfic. A Luana é que tem livros em inglês. A segunda vez quando eu peguei, que eu comecei a ler, foi que eu descobri que a fanfic era bem podre, porque eu achava que era muito fixe por causa da tela. E era muito podre, só foi quando eu entendi a fanfic, porque antes eu não entendia. Eu ficava tipo, pegava, ia, tirava a screen, ia, traduzia. Ficava fazendo isso toda hora porque eu não estava a entender nada. Nos filmes nós assistíamos os filmes da Barbie e ajudaram muito, nós quase acabamos todos eles. Depois que eu entendi, eu consegui, agora, hoje em dia, eu só leio fanfics em inglês, já não leio mais fanfics em português. Isso também aconteceu comigo porque eu tentei ler everything e eu parei no início das páginas, tipo 3 páginas depois, porque eu não entendia também nada. Eu sempre ia traduzir basicamente a folha inteira, porque é muito frustrante você a ler e toda hora a traduzir. É frustrante, nós sabemos, mas é um processo que ajuda. Então, quando nós começamos a assistir os filmes da Barbie, começamos a ver com legenda em inglês, não em português. A ver o filme em inglês com legenda em inglês, nós começamos a perceber mais as coisas. Então, o segundo livro que eu fui lá e tentei ler foi It Ends With Us e foi maravilhoso. Eu entendi tudo. É muito importante que você procure as palavras primeiramente em inglês. Pesquisa, por exemplo, se você não sabe o que significa whole, você vai lá e escreve whole meaning. Você vai lá e vai ler whole is what. Você não entendeu, tudo bem, você aperta nas imagens da pesquisa, aí tem a opção de imagens, você aperta nas imagens e você vai descendo. E se mesmo assim você não perceber, tudo bem, você vai lá e traduz para português. Mas é muito importante que você primeiro tente entender, interagir mais com o inglês. A sexta dica, que é a dica bônus, é assistir vídeos no YouTube. Pessoal, no início, quando nós começamos a aprender inglês, nós não tínhamos Netflix, então nós éramos limitados, então tínhamos que ir para o YouTube procurar formas de nós aprendermos inglês. E foi aí onde nós começamos a procurar vídeos em inglês, de pessoas que falam inglês. Então nós procurávamos vlogs, travel vlog, que é vlog de viagem, vlog, que é vlog de tutorial de maquiagem. Esses vídeos são muito bons para aprender inglês, porque a pessoa está a fazer algo e ela está a te explicar o que ela está a fazer. Então, se a pessoa está aqui e está a falar I'm cleaning my chair, ela está a dizer que ela está a limpar a cadeira dela e ela está a te mostrar que ela está a limpar a cadeira dela. Então, você vai perceber, ela está a falar que ela está a limpar a cadeira dela. E uma das funcionalidades muito boas que o YouTube tem é um quadrado com CC, que significa os subtitles, que são as legendas. Então, você clica naquele botão, o vídeo vai acontecendo e as legendas vão aparecendo. Então você vai ver o que vai também tentar perceber o que a pessoa está a falar. E eu vou colocar aqui à frente todos os youtubers que nós acompanhamos durante esse tempo, que eles falam. Alguns falam devagar, os vídeos ou são muito demonstrativos, então foram esses que nós utilizamos para nós aprendermos o inglês. Então pessoal, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. Deixem o like e até o próximo vídeo. Tchau!